selecionado pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes. E hoje a temática, né, Espíritos Imortais, nós queremos trazer à baila de que há necessidade de como nós estamos nos comportando ou que tipo de conduta temos assumidos enquanto sabedores desta verdade. Uma vez que Hermínio de Miranda ele coloca no seu livro Reencarnação e Imortalidade que essa é um conhecimento mais repetido pelas civilizações, mas que é estranhamente ignorado pelo mundo. Ou seja, é um conhecimento que não tem a sua vivência e a sua lembrança com o seu potencial de resultados, né? Então, se somos espíritos eternos, imortais, por que não cuidar desta dimensão espiritual? Por que vivemos tão despreocupadamente, né? Então, sendo uma crença universal, que além de ser crença, há registros em todo o processo histórico das diversas civilizações que por ora já povoaram a Terra e que ainda persistem na nossa vivência, há registros, documentos que provam que o homem tem essa crença. Então, é algo que é vivenciado por todos nós, uma vez que acreditamos sermos aqueles espíritos do passado também, fazendo a nossa trajetória de evolução. Então, as diversas religiões, né, em seus livros sagrados, também contêm esses registros, né, de forma também que vem somar a esta crença. E aí eu me reporto mais especificamente à Bíblia, porque a Bíblia ela tem uma proximidade maior com a nossa cultura, né, ocidental, de livros sagrados. Então, a Bíblia ela embasa todo o pensamento cristão e por embasar ela traz também muitas informações. Jesus falou sobre o mundo invisível, sobre o mundo imaterial, sobre o reino que não era deste mundo. Os apóstolos também vivenciaram durante aquele período lá, após a ascensão de Cristo, também esta certeza de que quando eles eram levados lá para os circos, né, romanos, eles iam sem temor diante da morte corporal, porque a crença deles dizia a eles que a verdadeira vida está depois da morte deste corpo, né? Então, o apóstolo Paulo, em Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele registra também a existência de um corpo, que o homem é formado de um corpo corruptível, material, grosseiro, né? De carne, e também o homem tem em si o corpo incorruptível, também fazendo menção em outras passagens, né? Por várias formas de colocação ou troca de termos, mas também fazendo menção a essas duas dimensões. Então, o bom senso nos diz que se isso fosse apenas uma intuição do homem ou dos povos, né, ela já teria com certeza sido vencida pelo tempo. E os outros povos não a creriam desta forma. Então, ela é uma crença que se apoia de fato em algo que existe, né? Então, que esta crença da humanidade de que há no homem muito mais do que o corpo físico, eles esclarecem que de denominações diferentes também, com outros nomes,
chamando, denominando que neste homem corporal há uma alma, há uma energia vital, há um segundo corpo, há um espírito. Então, tudo se resume a dizer que no homem carnal habita, né, uma essência a qual ela é imortal. E, portanto, também esta mesma crença deu objeto à codificação também, né? Ela é codificada por Allan Kardec, né? Foi codificada por Allan Kardec com o auxílio dos espíritos superiores, mas que registra de forma muito mais clara para nós, né? Ele vem esclarecer que nós somos corpo, nós somos espíritos imortais e por ora habitamos um corpo, né, material, e que com o nosso desencarne, o que vai acontecer? Haverá a desagregação dos elementos que compõem este corpo, né? Ele vai se decompor também na natureza, de alguma forma, e o espírito irá se conectar ou ligar a uma outra dimensão, a imaterial, né? Que ele é própria. De acordo com o quê? De acordo com o grau de moralidade ou evolução que esse espírito tem alcançado. Alcançado mediante o quê? Suas obras. Ele vai fazer esta avaliação, né, espiritual, e este próprio espírito ele vai ser conduzido pela sua consciência a perceber as leis divinas que ele deixou de observar. E com isso ele vai gerar em si um estado de quê? De céu, de felicidade, ou de infelicidade, seu inferno. Então, é por isso que a doutrina espírita assegura que não há um céu circunscrito, mas sim um estado de espírito. E é por isso que é importante nós refletirmos sobre este princípio, de que muitas das vezes a gente se vê diante desta viagem inevitável, mas às vezes nós ainda estamos despreparados. Muitas das vezes, na nossa vida cotidiana, a gente se prepara para fazer uma viagem. A gente planeja, a gente compra passagem, a gente verifica qual é a melhor empresa, a gente verifica roteiro, a gente verifica hospedagem, a gente verifica alimentação, transporte. Então, muitos itens para a gente ter o quê? Uma viagem exitosa. Eu vou viajar, eu vou cumprir o meu objetivo lá e vou retornar. Então, quanto mais eu me acerco de itens que me proporcione essa viagem, mais eu vou ter uma certa facilidade e até êxito nesta viagem. Então, a mesma coisa. E muitas das vezes a gente se vê o quê? Ah, eu vou sozinho, mas eu vou com. Também chegando lá, eu vou ter um guia, né? Nessa viagem, eu vou ter um guia para que me levar em locais que eu quero visitar, mas que seja com segurança, né? Às vezes esse guia, não levando em consideração GPS ou mapas, mas uma pessoa mesmo, né? Que seja capaz de nos direcionar a um determinado local e que este local seja seguro também, né? Então, nada mais seguro de que também a gente tenha alguém que nos guie durante esse processo de viagem. No retorno da viagem, a gente fica pensando que, além de nos preocuparmos com uma bagagem equilibrada, né, para não passar além do peso e tal, para que a gente não tenha mais custos, o que a gente faz? A gente também traz pequenas lembranças, pequenos mimos para aquelas pessoas que a gente ama, que a gente gosta. Então, é uma viagem exitosa. Eu vou, faço o meu trajeto e volto com êxito, retorno para os meus. Então, essa mesma comparação a gente pode fazer a nível também das nossas duas dimensões que existem, né, em nós. A nossa dimensão material,
por hora estamos viajando, né, materialmente, temos Jesus como nosso modelo e guia, mas ao mesmo tempo nós temos também a preocupação de estarmos reunindo os itens, né, na nossa bagagem espiritual. Porque aí assim o homem não vai precisar, se ele tem essa certeza de imortalidade interna, ele não vai precisar criar fórmulas, ele não vai precisar buscar outros elementos para eternizar este corpo que naturalmente é de sua natureza se decompor. Mas o que é o espírito, a sua essência, essa permanece. Então, não precisamos de fórmulas de vida eterna, nós já temos. Basta nos apoderarmos desta informação. Somos eternos. Então, quando a gente se conscientiza desta verdade, o que nós temos que fazer enquanto espíritos? É buscar a sublimação das coisas ainda que não valem a pena guardar na nossa bagagem, né? A gente tem que verificar o quanto temos ainda de vaidade, quanto essa vaidade nos leva ao egoísmo, muitas das vezes ao orgulho. Então, toda essa bagagem, muitas das vezes, ela provém do nosso corpo físico. E aí nós esquecemos, suprimos as necessidades do corpo físico e acabamos, né, neste corre-corre, nesta ânsia de tem que ser tudo vivendo aqui e agora, ela acaba diluindo a verdadeira razão de existência nossa, né? Que é este aprimoramento do nosso espírito, que é imortal. Então, se Deus já nos fez eternos, após termos criado, Ele também nos libertou mediante o que? Ao nosso livre-arbítrio. Somos nós que fazemos as nossas escolhas. A todo momento nós estamos escolhendo entre a dimensão material e espiritual. A material que pode influenciar na espiritual e vice-versa. Então, há essa conexão, né, dessas duas dimensões, a material e a imaterial em nós, e que nós precisamos estar atentos. A gente não precisa ficar cantando o tempo todo, deixa a vida me levar. Por quê? Porque nós já temos Jesus como nosso guia, como nosso modelo. Né? A gente não está perdido nessa viagem. Nós temos um norte. E por mais que as adversidades do momento tentem nos arrastar para uma desilusão, de desespero, de angústia, não temos o porquê, porque nós temos o nosso modelo, nosso guia, Jesus. E ele nos disse o quê? Nos deu o maior mandamento, que é amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito. E assim nós vamos também amar o nosso próximo como a nós mesmos. E quando nós tivermos esta vivência, eu não vou precisar ir para a justiça porque eu faço para o meu irmão aquilo, ou para o próximo aquilo que eu gostaria que ele fizesse para mim. Então haverá uma harmonia. É claro que ainda estamos nesse processo ainda evolutivo. Talvez demore ainda milhões, bilhões de anos, mas já termos dado o primeiro passo, aberto os nossos olhos para esta verdade tão pura e tão simples que Jesus nos ensinou, que é mediante o amor, a gente já deu um grande passo. Então, mesmo diante das calúnias, das difamações, da falta de gratidão, o que é isso? São experiências que Deus nos dá para que nós venhamos a nos aperfeiçoar, a nos melhorar. Então, a boa prudência nos recomenda o quê? Que estejamos vigilantes, né? Todo dia nós temos experiências e vivências para que nós venhamos a rever a ver os itens que nós estamos colhendo na nossa bagagem espiritual. Tá? Então, que proceder eu tenho aqui no meu lar? O
proceder lá do meu trabalho, da rua, da feira, onde quer que eu me encontre. Eu posso estar com roupa diferente, usar maneiras diferentes, falas, mas não que contradizam a minha essência, o meu eu. Se sou aqui uma pessoa, essa mesma pessoa vai só estar com roupas diferentes, mas a minha essência será a mesma. E é bom que seja assim. Por quê? Porque quanto mais perto de eu ser eu mesma e me ver assim, mais chances eu tenho de ir vendo aonde é que eu preciso melhorar. Às vezes a gente não se apercebe disso e deixa passar. Então são essas oportunidades diárias, né? É no meu trabalho, é na escola, é no meu aprendizado, que mecanismo eu estou usando, né? Para que eu venha ter essa coleta. Então, de itens e ter uma bagagem espiritual boa também, para o bem, voltada para o bem. Então, cada dia da nossa vida é nos dado a oportunidade de revermos a nossa bagagem moral, né? Em Gálatas, capítulo 5, nos versículos 22 a 23, nós temos uma seleção de itens espirituais que nós temos a paciência, nós temos a fé, a bondade, a benignidade, a mansidão, a fidelidade, o domínio próprio, o amor e muitos outros ainda, que vão nos auxiliar nesse processo de evolução espiritual. Porque quando eu só simplesmente passo, leio e decoro, mas eu não sinto, eu não internalizo em meu ser, essa mensagem tão enriquecedora, tão renovadora, não tem nenhum efeito. Ela não vai transformar em mim aquilo que é necessário ser transformado. Então é preciso atenção, porque uma hora a nossa viagem acontece, né? Nossa viagem espiritual, e aí, que tipo de bagagem nós estamos levando, né? Nós estamos levando, e um outro ponto que eu quero conversar, repassar com vocês, é a questão que essa bagagem me leva para um destino, né? A minha bagagem espiritual, ela nos conduz para um determinado destino. E aí a doutrina vem e diz: você com a sua bagagem vai para onde? Vai para um local de paz, de trabalho ou no bem? Ou você vai ainda para um local onde precisa ainda sentir tudo aquilo que você deixou, não, oportunidades que você não aproveitou, os momentos de desperdício do tempo que você vivenciou. Então, nesse momento de prestação de contas, né, consigo mesmo, é que Jesus nos alerta que a cada um será dado segundo as suas obras. E aí é importante nos perguntarmos, né, com que tipo de obras nós estamos praticando, né? Para quando chegarmos lá nesta dimensão, que ferramentas, que é que nós vamos apresentar, né? Para que nós venhamos a merecer realmente ou a felicidade ou a nossa desdita, né? Se nós apresentarmos não boas obras, o que é que acontece? Com certeza o nosso inferno, né, de ranger de dentes pode estar nos aguardando. Então, assim, o Espiritismo crê, como tantas outras religiões, né, que o homem não é só essa matéria. O homem é formado de corpo material, o homem é formado pelo corpo espiritual, mas a doutrina diz que nós temos também a parte chamada perispírito, que é uma junção dessas duas dimensões, a material e a espiritual, que se funde e se dá a vida,
a esta vitalidade, este corpo, né? Esta vida, esta existência. E então tudo isso tem uma finalidade para que nós, sendo criações humanas ou divinas, possamos também dar um resultado divino. Ele espera que a gente evolua, né, nessas vivências, ora na matéria, ora na dimensão espiritual, e a gente viva, né, as leis, as suas leis. As leis, aí a gente diz que leis? As que estão registradas no livro dos Espíritos, na última parte do livro, e onde tem várias dimensões da nossa vida. Nós temos a dimensão da sociedade, do trabalho, do progresso, da reprodução, todas nos direcionando para uma boa administração dessas dimensões e que venhamos a ter em nós estas possibilidades de ter um momento espiritual também, um melhoramento espiritual. Então, para que seja proveitosa esta vivência que ora estamos neste corpo, Deus nos dá estas oportunidades todo dia enquanto estivermos aqui. Quando desencarnarmos também, mas por que não aproveitar enquanto é dia, né? Então, com base nessas colocações, a gente volta a perguntar: estamos nos preparando para a próxima viagem nossa? Porque é só mais uma, né? Mas será que nós estamos observando a nossa bagagem imaterial? Ou será que nós, diante das situações, nós temos nos entregado à revolta sistemática, ao ódio, à vingança, a tudo, né? Contra Deus, contra o mundo. E aí a gente esquece do nosso modelo, Jesus. E aí nós passamos os dias desta existência sem muito significado para contribuir com a outra. Ou continuamos no mesmo estágio de paralisação espiritual, onde a gente não consegue avançar, né? Vivenciamos de novo outros sofrimentos, outras dores, e não sabemos que se nós tivéssemos tido o discernimento de ter a resignação ao nosso lado nos momentos difíceis, a gente poderia ter alcançado uma viagem mais positiva, melhor, né? Então, como é que nós fazemos isso? Através da oração, mas a oração sincera, pelos que nos causam mal, pelos que nos caluniam, pelos que contam mentiras sobre nosso respeito nas redes sociais, né? Aqueles que nos amaldiçoam. Então, Jesus nos deu esse modelo, que nós devemos perdoar o nosso próximo, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, vamos verificar como anda a nossa prática no nosso dia a dia. Será que eu estou esperando coisas maiores e estou esquecendo das pequenas coisas, dos pequenos itens, né? Então, são pequenos, mas de grande importância e significado para a nossa existência espiritual e melhoramento enquanto espíritos. Então, somos espíritos imortais e precisamos aprender com as nossas experiências, viver e trazer a vivência do equilíbrio dos dois planos, o plano material e espiritual. Nós também sabemos que Deus está conosco através da sua infinita misericórdia e bondade, e a todos é ofertado o crescimento espiritual, muitas das vezes em experiências amorosas, outras em experiências dolorosas, mas isso vai de cada um de nós. Onde será que eu me melhoro mais? É com dor ou com amor? Será que quando eu ouço um conselho com amor, eu ouço melhor do que quando eu estou com dor? Ou seja, sou eu, o meu livre-arbítrio, que vai me moldando nessas experiências. Então,
Vamos buscar ter bons hábitos, leitura, de ouvir música, fazer preces sinceras, né? Sempre buscando este equilíbrio das duas dimensões e também este equilíbrio das duas dimensões em nós mesmos, não é no outro, tá? Então, para finalizar, eu desejo compartilhar com vocês uma adaptação do texto Casa Espiritual, que se encontra no livro Vinha de Luz, com base na carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. Valendo-se do símbolo da casa, recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína, e outras que se revelam sufocadas pelas plantas trepadeiras, entrelaçadas ou transformadas em reduto de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Aparecem de quando em quando edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível. Observam-se as moradias fantasiosas, que ostentam fachada soberba, com indisfarçável desorganização interior, tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto, sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres, em constante renovação para melhor. Muitas vezes é imprescindível que os alicerces de nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal. É também um restaurador da casa espiritual dos homens. Então, nós utilizamos esse texto para reunir elementos de quão é necessário e importante estarmos atentos para a nossa vida interior, para a nossa vida também material, porque o tempo todo nós ressaltamos o equilíbrio. Eu não vou ter um êxito numa dimensão se a minha outra eu estou deixando a desejar. Então esse texto da casa, que compara também as nossas edificações íntimas ao nosso eu, eu achei ela muito pertinente para às vezes nos chamar a atenção de quanto nós estamos descuidados ou estamos cuidando, né? Será que nós estamos no meio dessa grande maioria de casas mal cuidadas ou dessa pequena minoria ainda que está sendo bem cuidada, né? Então, que possamos meditar nessas palavras, que possamos valorizar as nossas experiências, porque toda experiência é uma oportunidade de crescimento. Que possamos perceber e sentir o infinito amor divino de Deus a nos direcionar em nossa breve estada aqui na Terra, e que a paz e a caridade reinem em nossos corações. Olá, tudo bem? Você gostou da nossa palestra? Algum ponto que lhe chamou a atenção? Comente aqui embaixo, queremos lhe ouvir.